Olha, gente, vamos começar a nos tranquilizar, não é? A nos conectar com o alto, ficar bem harmonizado, para que a nossa reunião transcorra de uma forma tranquila, amena e de bastante aprendizado, não? Porque quando nós chegamos aqui, a gente, ao sentar, ao nos ver, a começar a reunião, é um aprendizado, sempre é um aprendizado, não é? Sempre, sempre, sempre. Então é isso que nós estamos precisando, não é? Nós estamos na escola e precisamos ser bons aprendizes, prestar bastante atenção nas coisas que vêm até nós, mas é bem verdade que também precisamos passar na peneira, não é? Não é tudo que você diz que o outro diz, não, não. Nós precisamos ter discernimento. Isso é muito importante. Então, vamos lá, minha gente. 20h01. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Estamos começando mais uma reunião. Primeira reunião do mês de maio, mês de Maria, mês de tanta coisa bonita, não? E nós, então, hoje é a primeira sexta-feira do mês, e nós sempre temos, na primeira sexta-feira, nós chamamos ela de conforto, e vem sempre um irmão de uma casa, co-irmã, para fazer o estudo da noite. Então, hoje nós temos o prazer de reencontrar, não é? Depois de tanto tempo, o Carlos Assis. Carlos Assis já é nosso conhecido há muito tempo, já fez várias palestras no segundo, no terceiro andares. Então, hoje ele está aqui conosco. E ele é da Aliança Divino Pastor. E nós costumamos, na primeira sexta-feira de cada mês, o que é que nós fazemos? Nós fazemos o estudo de um livro. E esse ano nós estamos fazendo o estudo do livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, né? Que é uma psicografia do Divaldo Pereira Franco. E hoje, depois, então, nós vamos fazer um suspense, e depois que começarmos realmente, nós vamos dizer qual é o capítulo, tá bom? Ah, vou dizer logo, né, Carlos? Vou dizer logo, né? Não vamos fazer suspense, não. É o capítulo 12, gente. 2-2. Olha aí, não é coisa de futebol, não, hein, gente? 2-2, nada disso. É justamente o Evangelho, um capítulo muito importante para a nossa meditação, tá? Então, vamos lá. Laurinha, você lê uma mensagem para nós irmos ficando bem, tranquilos? Sim, claro. Boa noite a todos. Boa noite. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Lição 103, perante a multidão. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho, diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aqueles som como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos.
não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que se dá sem exigências descabidas, e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado, criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde, escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envelhecimento, a tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos, nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Graças a Deus. Então, olha só, nós vamos falar do Evangelho, né, Carlos Assis, não é? Vamos falar de Jesus. E olha aí, você abriu de forma aleatória, não é? E foi assim que nós vimos que a lição tudo é encaixadinho. Nós estamos de tal maneira, não é, entrosados, que a coisa vem naturalmente. Então, eu vou aproveitar esse clima e vou ler a mensagem da Sheila, que sempre nós costumamos ler. Hoje é dia 6 e é coisas pequenas, olha aí. Não subestimes o valor das pequenas coisas. Coloca-te no lugar de quem caminha sós pelo deserto e reconhecerás a importância de simples gota d'água. Imagina-te na posição daquele que é castigado pela fome e constatarás a importância de singela migalha de pão. Põe-te na situação de quem sofre com fortes dores e aprenderás a importância de simples analgésico. Assim, também no campo moral, uma gota de paciência, uma migalha de solidariedade, um ato de compreensão e simpatia, muitas vezes representarão a diferença entre a luz e a sombra. Jesus, quando esteve no mundo, operou fenômenos admiráveis e proferiu discursos inesquecíveis. Entretanto, recorreu ao exemplo de simples grão de mostarda para ensinar que nenhuma virtude, por menor que pareça, deve ser desprezada. Olha que mensagem, hein, meus irmãos? Vamos refletir sobre ela, não é? Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, vamos orar, meus irmãos. De preferência, né? Eu gosto sempre de orar de olhos fechados. Então, meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida que me agasalha, enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, é de João de Deus, uma psicografia de Chico Xavier. Graças a Deus, meus irmãos. Então, vamos ler agora o nosso Evangelho, Lígia, também aberto de forma aleatória. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon.
emprego da fortuna. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isso, vós a quem o amor do ouro domina. Vós que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste despenseiro infiel dos bens que te confiei. Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Então, lemos o Evangelho e agora nós vamos dar oportunidade ao nosso irmão Carlos de conversar conosco, não é, Carlos? Verdade. Seja à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta noite. É um prazer, né, estar mais uma vez na casa, mesmo que de forma virtual, né, online. E sou muito grato, né, sempre a vocês aí que estão na liderança, né, como a Clélia, como a Márcia, Cosme, né, a Dilson. É muito bom poder somar com essa obra, né, tão séria, né, que a gente conhece. É muito bom ser útil. E o nosso tema de hoje, né, desse clássico, né, pela mediunidade aí do nosso querido Divaldo Franco, esse espírito, né, tão magistral, né, Amélia Rodrigues, e esse título, né, que nos leva a várias reflexões, que é Vivendo com Jesus, né? Viver com Jesus, para nós ainda, né, almas que estamos no meio do caminho, é um grande desafio. E a Amélia Rodrigues, né, não só nessa obra, mas em tantas outras dela, ela sempre nos leva ao Evangelho de Jesus. E nesse tema de hoje, o título é 2 a 2. E a Amélia Rodrigues, né, passou, né, claro, né, para o Divaldo, que está registrado em Lucas 10.1 e a 20. E ela começa dizendo assim: amanhecendo a era da esperança e da alegria, a paisagem humana nas praias do mar da Galileia começou a modificar-se. Então, são duas grandes qualidades, né, que nós percebemos pelos espíritos maiores que começaram com Jesus. Então, é um convite que o Mestre Jesus faz para todos nós ativarmos a esperança, aprendermos a esperar, né, sempre as coisas melhores, as coisas boas, mas não só do nosso próximo, e não só de Deus, mas de nós mesmos também, né? É a autoesperança. E, ao mesmo tempo, desenvolver a alegria, né? Esse estado de contentamento, né, de dentro para fora, né, que é a alegria verdadeira, a alegria, né, de verdade cristã, né, como registrava, né, o grande Leopoldo Machado. Continua ela. Os semblantes anteriormente carregados de revolta e ressentimento abriram-se em sorrisos de generosidade e bem-estar após os incompatíveis contatos com ele. Por mais que nós sejamos irmãos de Jesus, nós ainda temos encontros incompatíveis com o Mestre. Quando a gente ainda traz, né, como ela diz, né, a nossa revolta, o nosso ressentimento, né? É uma emoção muitas vezes ainda muito acelerada, né? Muito ainda negativa, né? No caso assim da revolta,
é um estado de não aceitação. Ressentimos muito, né? Sentimos de novo sentimentos inferiores, né? Aquelas máculas, né? Aquelas chagas na alma, por algum desencontro, né? Mediante conflitos com o nosso próximo. Então, quando nós chegamos em uma reunião como essa, trazendo essas chagas, como lá na época, né, de Jesus, são encontros incompatíveis com o Mestre, porque ele é o amor, né? Ele é o amor insuperável, né? É a grande representação de Deus para nós, e nós ainda, né, chegamos, como frisa, né, o nosso querido Bezerra, com essas chagas à mostra. A magia do seu verbo e o encanto da sua presença acalmavam as ansiedades mais perturbadoras e diluíam os sentimentos inamistosos sem que se dessem conta aqueles que os sofriam. Então, é muito comum, né? Não é algo normal, é algo comum nós identificarmos em muitos companheiros uma grande ansiedade. E o que é a ansiedade? É ter consciência no futuro. Estamos aqui na reunião espírita, mas o nosso pensamento está em algo adiantado, em algo à frente. Então, o grande mesmo remédio para isso é Jesus. Jesus pode acalmar a tempestade. Jesus pode acalmar a multidão, desde que nós, seus irmãos menores, permitamos isso. Então, quando eu quero entrar nessa sintonia de Jesus, quando eu começo a fazer essa asepsia espiritual, essa limpeza espiritual, eu vou entrar. Em casos mais crônicos, em casos mais graves, podemos buscar também a medicina, podemos buscar a terapia emocional, mas na visão espírita, o grande remédio é Jesus. Mas não é ter Jesus, como muitos ainda pensam, né, distante de nós, né, ou como um mito. Não, Jesus como mestre, Jesus como guia, Jesus como amigo incondicional de todas as horas. Continua ela. As notícias corriam de boca a ouvido e se espalhavam como pólvora incendiada entre os infelizes. Cada vez chegavam à região os desvalidos estibatados pelo abandono, aguardando solução para as suas cargas aflitivas, os seus sofrimentos superlativos. Jesus os atendia com ternura incomum, irmão de todos e amigo especial de cada um, dando-lhes a impressão de que viera somente para socorrê-los, a cada qual de maneira coloquial e única. Então, hoje nós vemos, né, companheiros chegando à casa espírita dessa forma, abandonados, sofridos, solitários, deprimidos, ansiosos. E aí depende de cada um de nós, trabalhador, ser, como diz a nossa querida irmã Sheila, ser Jesus perante o sofredor. Então, quando a gente percebe, né, e eu, né, por conhecer vocês, quando nós percebemos, né, é o carinho de vocês com esses sofredores na casa, né, quando vocês estão ali à disposição para ouvir aquele que sofre, né, abraçar, passar uma certa afetividade, nós estamos sendo Jesus perante aqueles que sofrem. Então, como diz a irmã Sheila, vamos deixar Jesus utilizar as nossas mãos, utilizar os nossos braços,
utilizar o nosso coração, a nossa mente. Uma vez o Dr. Jorge André disse assim para mim, Carlos, é muito melhor aquele doutrinador que tem amor do que aquele doutrinador que tem a técnica. Porque aquele que tem amor, ele vai conseguir tocar o sofredor. E muitas das vezes aquele que tem a técnica, ele não vai conseguir. Se nós pudermos, ele dizia, ajustar isso, né? Utilizar a técnica e também esse sentimento do amor, aí vai ser aquela combinação perfeita. Mas nós ainda vemos a nossa dificuldade. Muitas das vezes eu posso ser um técnico em diálogo, né, com os espíritos, mas não consigo ainda demonstrar amor. Então, esse é o desafio. Quando eu assumo essa tarefa de ser espírita e de ser cristão, não é para a gente ficar, né, como muitos, né, ainda ficam, né, fazendo um papel. É para levar a sério, né? É para ser algo, né, de coração. Mas a gente ainda vê companheiros, né, que parecem que utilizam qualquer uma, né, vamos dizer assim, religião para outros fins. Entendemos as suas dores, mas em termos de você ajudar ao sofredor, esses passam, né, bem distantes. Continua Amélia Rodrigues. Essa, porém, não era a finalidade da mensagem. Espera aí que pulou aqui a mensagem. Voltou. Esse tablet é assim. Usava de misericórdia e de compaixão, porque era a única forma de ser seguido nas circunstâncias, tendo em vista a magnitude da proposta que apresentava em parábola, a fim de não os assustar. Então, é o que eu sempre falo pelas casas espíritas, né? O conhecimento espírita, ele é belíssimo, mas para aquele sofredor que está buscando hoje a casa espírita, se ele ouve que ele tem que estudar muito, né, que ele tem que frequentar cursos, a gente assusta, né? Então, Jesus tinha essa misericórdia e a compaixão para que, através de pequenas histórias, começar, né, a chamar propriamente esses, né, sofredores ao Evangelho de Jesus. Então, é o que eu sempre indico às casas, né? Vamos cada vez mais colocar temas práticos nas palestras, né? Temas mais acessíveis. Às vezes a gente leva um tema muito técnico, para aquela pessoa que está aflita, não vai ser muito útil. Então, a gente trabalha com essa compaixão, com essa misericórdia, que é o quê? Estar sempre com o coração aberto. Jesus está sempre assim perante nós. E nós, muitas vezes, fechamos os nossos corações. Alguns colocaram trancas, colocaram cercas, portão eletrônico, né? Então, a gente precisa, né, abrir o nosso coração. Deixa eu apertar aqui, que toda hora foge. Voltou. Imaturos e sofridos, o importante era-lhes a diminuição das dores e das penas momentâneas, como os apelos do estômago esfaimado, de modo a poderem ouvir o que lhe tinha a lhes dizer. Então, é outra coisa, né, que muitas vezes a gente passa também na casa espírita. Se hoje chegar alguém na casa espírita com uma fome, eu não tem como colocar esse companheiro nesse momento para ele ouvir uma palestra.
ele está com muita fome, ele não come há vários dias, sabe lá, há um mês ou até mais tempo. Então, a gente socorre aquele irmão com o alimento físico para que depois ele tenha a oportunidade de ouvir o evangelho, assistir uma palestra espírita, porque senão ele não vai assimilar nada. E aí, às vezes, falta, né, como disse aí a Laurinha, né, na mensagem lá do Emmanuel, às vezes falta essa percepção. Às vezes a gente atua na casa espírita com muita regra, né? E às vezes cai até naquela rigidez. Casa espírita precisa de disciplina e não de rigidez. Então, às vezes, a gente fecha o coração e nega aquele alimento ao sofredor, né? A gente nega aquilo que aquela pessoa propriamente necessita. Aí é onde entra também a compaixão, que o Mestre Jesus mostra isso para nós, né? É o tempo todo. Continua. Ih, peraí, gente. Pulou de novo a mensagem. Um minutinho. Deixa eu achar aqui. Desculpa, porque eu não tenho esse livro. E aí no tablet ele pula um pouquinho. Só um minutinho. Porque os ventos gentis da alegria só um minutinho, pulou de novo. Carlos, eu tenho o texto. Quer que eu leia e você disser? Eu acho aqui, peraí. Só apertar. Senão eu não consigo acompanhar. Tá bom. Porque os ventos gentis da alegria estivessem no ar. Era necessário levá-los a outras regiões, além da simplória Galileia. Ainda não estava consolidado pela confiança e pelo conhecimento o grupo que o deveria seguir e testemunhar-lhe fidelidade, quando cada um fosse chamado ao mesmo. Então, Jesus estava, né, ainda, né, vamos dizer assim, organizando a sua equipe, né, os seus assessores, né, entre aspas, né, estava ainda naquela arrumação. Ele tomou a decisão formosa de multiplicar as vozes e ampliar o círculo da esperança, preparando as veredas humanas que visitaria depois. O seu verbo deveria entoar a musicalidade sublime do perdão aos ouvidos moucos dos desesperados ou insensíveis dos poderosos de um dia. Então, a gente sempre volta a isso, né? O perdão está sempre em voga, né? O perdão é sempre atual. Por quê? Porque nós ainda temos a raiva, nós ainda temos a mágoa, né? Nós ainda temos ressentimento. Então, Jesus, naquela época, ele estava tirando, né, vamos dizer assim, o foco somente dele, e os apóstolos, né, e os discípulos, né, ele estava ali, né, vamos dizer assim, multiplicando a sua voz através de várias vozes. É o que nós vemos, né? É no Espiritismo. Espiritismo não tem um dono, né? Não tem um líder propriamente. É a falange do Consolador prometido. Então, são várias vozes, né? São vários espíritos, né? Que estão à frente da doutrina espírita. Não é o Bezerra de Menezes, não é o Allan Kardec, não é
Francisco de Paula, não é nenhum espírito que tem, vamos dizer assim, essa liderança maior. Mas são várias vozes, né, de grandes espíritos levando a mensagem de Jesus. E quando eles fazem, né, que poucos falam, essa conexão maior com Deus. Né? Quando a gente ouve essa palavra Cristo, né, a gente está falando de um espírito, né, ungido, filho dileto de Deus. É a perfeição relativa, porque a máxima só Deus. Então, são grandes espíritos que vêm trazer revelações, né, que vêm trazer o evangelho na íntegra, né? Essa prática dessas grandes virtudes do alto, né? E sempre frisando a importância do perdão, né? O perdão está sempre aí entre nós, né? Pulo aqui. Reuniu alguns daqueles ouvintes mais frequentes e sinceros, deu-lhes instruções e recomendou-lhes prudência durante o período de divulgação. Então, é aquela velha história, né? A teoria é uma coisa, né? E a prática é outra. Então, nós temos que sempre vigiar o nosso dia a dia, né? As nossas atitudes, para que a gente possa ser, né? Mesmo até que nós não sejamos grandes exemplos, mas que a gente possa praticar alguns ensinamentos já, né? As ideias devem ser expostas para poderem ser compreendidas ou combatidas. Quanto mais comentadas, mais amplo o curso da sua difusão. O silêncio em torno delas asfixias na ignorância dos seus conteúdos, né? Então, sempre a gente vai ouvir a palavra, a gente vai ouvir o evangelho, mas nós temos a fé raciocinada, para que a gente possa raciocinar, linkar com a nossa vida, com o nosso dia a dia, né? Como frisa a nossa querida Hermance, né? A Hermance fala: espiritismo sem fanatismo, espiritismo sem puritanismo, espiritismo sem perfeccionismo. Esse é o espiritismo, né? Mas quando a gente coloca fanatismo, já não serve. Quando coloca puritanismo, já não serve. Quando coloca perfeccionismo, aí mesmo está por fora, né? Então, a gente precisa buscar fonte. O Evangelho de Jesus e as obras básicas espíritas. Ah, mas temos várias obras subsidiárias, como essa, né? Muito séria. Temos. Mas é preciso conhecer, é preciso saber a base, para que a gente possa afirmar: ah, eu sou espírita de verdade, porque eu assimilei o que é a doutrina espírita e estou procurando, né, a base, né, assim, do esforço praticar. Continua ela. O mar generoso era assinalado por aldeias e grupamentos. Urbes famosas e de alta movimentação, como se fosse um colar de pérolas à sua volta, com diferentes modelos presos ao fio de segurança. Desse modo, depois de elegê-los, reuniu-os em doce aconchego e dispensou-lhes especial atenção, dizendo: gente, gravem isso, né? A pessoa que hoje está conhecendo o espiritismo, a pessoa que chega hoje, de repente, aqui na reunião online ou na casa espírita diretamente, ela precisa de aconchego.
Amor, como dizia o grande Flávio Gicovati, foi um dos maiores terapeutas do Brasil. Amor é aconchego e paz. Então, quando eu estou aconchegando esse companheiro sofredor, eu estou hospitalizando ele. Eu estou recebendo ele com toda a minha generosidade. E mesmo eu não sendo um espírito puro, eu posso passar paz para ele, mediante a minha sintonização naquele momento, a minha sintonia com o mais alto. Então, assim Jesus fazia, né? Ela está passando para nós. Grande é em verdade. Ih, peraí, que aqui está. Deixa eu abrir a outra. É aqui mesmo. Deixa eu voltar. Aqui. Grande é, em verdade... E aqui agora está escura a palavra. Os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Houve uma expectação em comum, assinalada pelo entusiasmo dos que se candidatavam a ceareiros. Então ele prosseguiu: ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Então, Jesus está, né, frisando para nós, né, que todo ceareiro, que todo obreiro, né, ele pode atuar dessa forma, né, com aconchego, hospitalizando a pessoa, com muita, né, compaixão. Mas os obreiros são poucos. Eu sempre falo para nós espíritas, que o trabalho com o espírita, com os presos aqui do Rio de Janeiro, estão com 2 trabalhadores. São muitos presídios para 2 espíritas. E cadê os espíritas? Imagina a gente levando a doutrina espírita para esses companheiros sofredores, que já cometeram variados crimes, né? Variados desatinos. Então, é isso que a gente precisa cada vez mais assimilar. 1 hora, meia hora do dia, para nós, de repente, é muito pouco. Para aquele que vive a plena escuridão, é muito. E assim Jesus ele ia preparando, né, os seus discípulos, né, os seus prepostos. A advertência oportuna dava-lhes a dimensão do que iria ocorrer, porque a confiança e o respeito humano haviam cedido lugar à desconfiança e à rapina. Fazia-se necessário apresentar-se desarmados, de modo a conseguirem ser amados. Logo vieram as recomendações graves. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Isso, pelo caminho. Desde que estariam a serviço da renúncia e da abnegação, não lhes seria lícito conduzir objetos desnecessários, valores que despertavam cobiça e também a agressão. Despojados seriam iguais aos visitados, confundindo-se com eles, sem os destaques que chamam a atenção e criam antipatia. Então, isso é uma crítica ainda, né,
que muito espírita faz, né? Então, de repentemente, eu posso ir à casa espírita com uma roupa mais simples? Claro que pode, né? Mas e a roupa também que você fica, né? Vamos dizer assim, que você fica, né? Despojado, né? É a roupa que te faz bem, né? Mas imagina você diante de um sofredor, né? De uma pessoa muito pobre financeiramente, né? Que vai estar num traje, né? De que nós sabemos muito simples, e você muitas vezes com uma roupa, né? Sofisticada, né? Ou com uma joia, né? Então é algo que não é necessário. Então, para Jesus, quanto mais você estiver despojado, né, desapegado, é muito melhor, né? Esse é o grande caminho. Dá a túnica, dá a tua capa, né? Entrega os seus bens. Cada vez mais a gente ir se despojando desse mundo e das coisas materiais. Isso é ser espírita, isso é ser cristão, isso é compreender Jesus. Logo então, prosseguiu: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, a paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não voltará para vós, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo. Comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Então, a gente está, né, cada vez mais aprendendo, né, com Jesus esse caminho, né, especial, né, para que a gente possa desenvolver de fato, né, as qualidades da alma, né? O tempo já está indo embora e a gente vai ter que fazer aqui a conclusão. Então, aqui a nossa querida Amélia, né, Rodrigues, ela diz assim no finalzinho: ele os mandou 2 a 2 para anunciar o seu reino que se estava instalando no mundo. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O nosso nome só vai estar escrito nos céus mediante aquela senha, né? Que muita gente pensava, né, que o Chico tinha deixado de forma numérica. E quando os seus grandes amigos falaram assim, essa senha que muitos acharam, né, que o Chico tinha deixado para todos nós espíritas e para o mundo, não é uma senha numérica. É a senha chamada caridade. Quando a gente começa a viver a caridade verdadeira, desinteressada, nós estamos vivendo Jesus. E como Paulo disse, né? Não sou mais eu quem vivo, e sim Jesus, né, que vive em mim. Que todos vocês, dessa linda congregação Francisco de Paula, possam incorporar cada vez mais ao seu dia a dia essa linda senha, chamada de caridade. Francisco de Paula é um verdadeiro exemplo dessa senha, dessa qualidade salutar que ainda faz falta nesse mundo, mesmo com os nossos esforços. 2 a 2, que cada um de nós
possa desenvolver essa caridade que o Chico pediu licença aos espíritos para mudar a frase. Fora do amor não há salvação. Que possamos amar e que possamos praticar o alto amor para amarmos melhor. Que a luz da nossa querida Amélia Rodrigues recaia sobre cada um de nós, fortifique a vida da nossa querida Clélia, do Cosme, do Adilson, da Márcia, de todos esses grandes colaboradores da casa, e aqueles anônimos também que às vezes estão lá naquele grande salão e que, de repente, é mais trabalhador do que nós. Obrigado por essa noite. Paz e luz a todos. Obrigada a você, Carlos, tá? Volte sempre. Vamos ver se a gente consegue te dar um pouquinho mais de tempo, né? Mas... Tá bom. Tá bom? Mas foi ótimo, isso aí, então. Então, vamos lá, vamos continuar, tá? O nosso trabalho. E agora nós temos até me esqueci a ordem. Adilson, me ajuda aí, porque eu esqueci a ordem. Irradiação. A irradiação. Mas é você que vai fazer, tá vendo como eu não esqueci? Eu só queria saber se você lembrar. Tá vendo? Eu fui direto em você. Então fala, meu filho, vamos prestar atenção, vamos nos concentrar para essa irradiação, para mandar um pouquinho desse amor, não é? Para os nossos irmãos. Fala lá. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Divino amigo, queremos primeiro te agradecer pelas bênçãos recebidas, mas queremos também pedir-te para não esquecer daqueles irmãos que sofrem em todos os locais do nosso planeta. Queremos te pedir que ilumine os governantes dos países a fim de que trabalhem pela paz mundial e pelo bem-estar de seus povos e de seus países. Te pedimos vossa bênção para todos os irmãos que estão nos presídios, nos hospitais, nas clínicas, casas de saúde. Queremos te pedir para aqueles que não têm um lar, não têm um abrigo, que vivem na rua, a todos, Senhor. Aqueles principalmente que estão em desespero, que ainda não encontraram o caminho da vida, é a realidade que precisa ter para poder enfrentar a caminhada terrena. Queremos te pedir que o teu amor e a tua paz esteja presente para todos. Te pedimos também vossa bênção para a nossa casa de Francisco de Paula, que ela continue a nos iluminar e dando-nos as oportunidades de aprendizagem e trabalho. Muito obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Agora, meus irmãos, vamos ouvir a prece pelos nossos irmãozinhos desencarnados, que a Tânia vai fazer, não é, Tânia? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, mais uma vez viemos te pedir para aqueles, Pai, que já estão na verdadeira vida, que o Senhor possa consolar, sempre estar ao lado deles, Pai. Principalmente os suicidas, que o Senhor possa estar orientando, acalmando, que eles necessitam muito, Pai, e o Senhor sabe disso. Mais uma vez eu lhe agradeço. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Então, meus irmãos, estamos chegando, né, ao finalzinho do nosso trabalho, e acho agora que só falta o nosso amigo Proença, não é, Proença? Então, vamos lá, vamos ouvi-lo. Te agradecemos, Senhor, por mais essa noite, reunidos na casa de Francisco de Paula, a Casa do Amor. Agradecemos aos amigos da espiritualidade por nos permitirem realizar esse trabalhinho. Agradecemos por tudo que aqui recebemos. A paz, a cura, o equilíbrio, o ensinamento, o estudo que o nosso irmão Carlos nos trouxe.
sempre da maneira clara, com muito amor, com muito carinho. E nessa noite, ele deixou algo para nossa reflexão. Ele disse: puritanismo, perfeccionismo e fanatismo não é espiritismo. E deu a senha. A senha é caridade. E é isso. A nossa casa de Francisco de Paula é a casa da caridade, a casa do amor. Por isso tudo, nós te agradecemos, Pai, te dizendo do fundo do nosso coração. Obrigado. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que assim seja. Graças a Deus. Então, em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, nós damos por terminada a nossa reunião. Que a paz, a luz do Senhor fique com todos nós e que nós possamos distribuir um pouquinho dessa paz, um pouquinho desse amor com aquelas pessoas que se cheguem a nós, né? Que nós encontremos pelo caminho, que nós possamos levar esse conforto, esse carinho. Às vezes, não apenas a palavra, porque caridade não é somente nós falarmos. Muitas das vezes, as pessoas precisam ser ouvidas. Elas precisam de um ouvido, de uma pessoa com atenção, que dê atenção e escutem o problema delas. Então, que Jesus nos ampare, continue nos amparando. A nossa querida irmã Sheila, que é o amor em ação, não é? Então, que fique também nos ajudando sempre.